Olá, cidadão, boa noite. A lei que regulamenta a contratação de terceirizados, proposta que dá mais segurança jurídica às empresas e aos empregados contratados dessa maneira, ou retrocede, ameaça e fere os direitos dos trabalhadores? Essa lei foi aprovada esta semana na Câmara dos Deputados. Ainda há necessidade da votação de destaques na própria Câmara dos Deputados e depois vai à votação no Senado. Esse é o assunto do Conversa Cruzadas de hoje. Conversas Cruzadas. A mesa está formada. Conversas Cruzadas no ar. Nós vamos fazer o programa de hoje com a participação do Carlos Kurtz, que é diretor jurídico da Fiesc, a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina. Com a participação do Eduardo Oliveira, diretor jurídico da FEComércio, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Também com a participação do Francisco Alano, que é representante da CUT, a Central Única dos Trabalhadores, e presidente da FECESC, a Federação dos Trabalhadores no Comércio do Estado de Santa Catarina. E também com a participação de Antônio Carlos Chedi, desembargador aposentado. Conversas Cruzadas tem o patrocínio de Sengi, em defesa do profissional da engenharia sempre. Promoção de aluguel Ibagi, as melhores oportunidades em aluguel de imóveis, com valores especiais. Cota, 40 anos, marca de credibilidade, imóveis de valor. Querich, todo mundo tem um grande motivo para comprar no Querich. A terceirização. É necessário uma nova lei para regulamentar o setor, porque a terceirização não é fato novo, já existe agora uma proposta de terceirizar em todas as áreas, né, em todas as atividades. Há necessidade de uma nova lei? Carlos. Bom, boa noite, Paulo, boa noite, telespectadores. Eu acho que a regulamentação da terceirização representa um grande avanço. Um avanço para os trabalhadores, um avanço para os empresários, mas acima de tudo um avanço para a sociedade brasileira, que vai poder, através dessa lei, gerar mais empregos, mais segurança jurídica e competitividade para as empresas e geração de empregos que atendem, no final e ao cabo, o interesse de toda a sociedade brasileira. Alano, há necessidade de uma nova legislação? É um avanço? Eu acho que há necessidade, sim, acabar com a terceirização que já existe no nosso país. Ou seja, é um retrocesso que nós temos vivido nos últimos anos, ou seja, nós temos 60, 70 anos de CLT, e que garantiu muitos direitos dos trabalhadores, e a bandeira dos empresários, essa bandeira histórica deles, acabar com toda a legislação trabalhista que nós temos no país. Ou seja, voltar aos idos de 1860, 1850, que os italianos que vieram para cá locavam a sua mão de obra praticamente sem nenhum direito. Eles querem retroceder 150 anos. E por isso nós achamos que tem que ter uma nova legislação mesmo. Mas para dar outro tipo de outros avanços, né, de direito para os trabalhadores, que a cada governo que nós temos no país, eles têm nos roubado, né, muitos direitos da classe trabalhadora. Então, a nossa opinião é profundamente divergente em relação à posição dos empresários e em relação à posição dos trabalhadores. Desembargador Chedi, a terceirização, ela tira direitos trabalhistas? Boa noite a todos, boa noite, senhores telespectadores. Eu não acho que a terceirização tire, né, ou resolva, ou dê alguma solução. O que eu penso, e aqui é a minha opinião própria, né, o fato social existe, a terceirização está presente na nossa sociedade. E aqui no Brasil, até onde se sabe, ela teve início talvez na década de 70, 80, a ponto do que os tribunais, o Tribunal Superior do Trabalho, passou a editar alguma regulamentação através de súmula em 1984. Então o fato social existe. Né? Se ele existe, ou como diz o Alano, ou extingue o fato social, não regulamenta para que ele seja adequadamente utilizado. De outro lado, a terceirização, ela teve início na Segunda Guerra Mundial, foi nos Estados Unidos por questões bélicas, né, para a fabricação imediata.
O fato social está presente, e se ele está presente, ou nós entendemos que ele não é válido, realmente extinguimos ou regulamentamos para que seja cumprido de acordo com os dispositivos legais. Uma vez que até hoje, desde 1984, onde esteve presente, existe uma súmula que é regulamento. E se ele existe desde lá até agora, não é um mal tão ruim assim, pode ser que até não seja boa a terceirização, isso é uma proposta que tem que ser estudada. Mas se ele desenvolve de 1984 até hoje, nós vamos ver que alguma coisa a terceirização fez, ou algo praticou atos nefastos para a sociedade ou atos benéficos. Em questão de posição de exame a ser feito. Que impactos teria para FEComércio? Bom, primeiramente, boa noite a todos. Na verdade, para a FEComércio, a visão da FEComércio em relação a esse projeto de lei e a própria regulamentação da terceirização é uma medida de segurança jurídica para o próprio empresário, na verdade, né? Como bem disse o desembargador, a terceirização já é uma realidade hoje em dia. É algo que é inevitável para o próprio processo econômico das empresas. Você negar essa terceirização, você negar esse fato social, é simplesmente negar a realidade. O que nós temos que fazer hoje, sim, é dar segurança jurídica para todos os envolvidos, empresários, trabalhadores, o próprio Poder Judiciário, que hoje acaba regulamentando a atividade através de súmulas, gerando uma imensa insegurança jurídica da própria atividade em si. Mas para a FEComércio, para o sistema produtivo do comércio, a terceirização hoje ela é realidade e ela tem que sim ser regulamentada para que as regras fiquem claras para todos os envolvidos. E no que se refere à responsabilidade trabalhista, essa proposta muda que pontos? Ela dá garantias aos terceirizados? Ela dá mais segurança jurídica às empresas? Eu acho que um ponto positivo desse projeto é que, na verdade, ao regulamentar a terceirização, o próprio projeto de lei exige a participação do contratante na própria fiscalização das regras trabalhistas. Existe um artigo, o artigo 4º do projeto de lei, que obriga o contratante a realizar a fiscalização do pagamento das verbas trabalhistas por parte do contratado, sob pena de ele mesmo responder solidariamente por isso. Então, uma tendência que hoje já vinha sendo adotada pelos tribunais, pelo próprio TST através das súmulas, essa regulamentação acaba normatizando essa obrigação. Ou seja, além de todas as fiscalizações que já existem hoje, Ministério do Trabalho, o próprio Poder Judiciário, esse projeto de lei acrescenta ainda mais a obrigação do contratado, que seria o empregador direto da mão de obra envolvido no processo, a ser fiscalizado por aquele de quem ele vai receber o valor. Ou seja, a empresa contratante que paga o serviço terceirizado, ela vai ser obrigada a exigir que esse contratado arque e esteja em dia com as obrigações trabalhistas. Esse é um grande avanço nessa fase da terceirização, porque hoje nós não temos essa exigência. Qual é a exigência? Não quitar os direitos trabalhistas, o Poder Judiciário acaba impondo à empresa contratante essa obrigação. Solidariamente ou subsidiariamente. A norma hoje vem estabelecer isso como regra, ampliando a fiscalização e garantindo que os funcionários, que os empregados acabem recebendo seus direitos como previstos em lei, né? Alano, tem um fato aí colocado, né? A terceirização existe e há agora uma proposta de mudança, de ampliação da terceirização. Do teu ponto de vista, das instituições do setor de trabalho, é um avanço? Melhora a terceirização para o funcionário? Esse é o grande discurso dos empresários. Eu não sei quem é que eles querem enganar. Eu acho que eles se enganam e querem enganar as pessoas. Entendeu? Tem que ter eles tinham que jogar de forma mais clara com os trabalhadores. Nós estamos enganando vocês, porque não tem avanço para os trabalhadores.
não tem modernização das relações de trabalho. São as duas bandeiras dele: modernização das relações de trabalho e grande avanço. Na verdade, eles querem segurança jurídica para continuar fazendo esse tipo de contrato com as demais empresas e não sofrer, ou seja, ações trabalhistas que depois resultam em pesadas despesas, ou seja, passivo trabalhista para essas empresas. Porque todos os indicativos que nós temos, todos, isso do TST, da ANAMATRA, da fiscalização do trabalho, da Procuradoria, ou seja, do DIESE, ou seja, veja a modernização deles. A CNI fez uma pesquisa que 91% das empresas objetivam reduzir custos. E a empresa reduz custos tirando dos trabalhadores. Ou seja, hoje, quase 30% da remuneração dos terceirizados, ou seja, 30% a menos do que os trabalhadores efetivos, trabalhadores contratados diretamente. Nos bancos chega a 70%. Ou seja, um trabalhador efetivo no banco ganha, digamos, 10 mil reais, o terceirizado ganha 3 mil reais, 70% menos. Ou seja, que modernização é essa? A rotatividade é o dobro dos terceirizados em relação aos efetivos. A jornada de trabalho, 3 horas a mais por semana em relação aos contratados diretamente. O tempo de emprego dos terceirizados é a metade dos trabalhadores efetivos. Que modernidade é essa? E faz esse tipo de discurso como se a gente fosse um bando de otário que não consegue, ou seja, que não tem pesquisa, que não tem informação. E a informação deles, informação da CNI, de que 91% dos empresários objetivam reduzir custos. Então isso não é modernização, isso é voltar a 150, 200 anos atrás. Então, querem enganar, vão enganar outras pessoas, não os trabalhadores, não o movimento sindical, não aqueles que minimamente raciocinam. Qual é o perfil do terceirizado hoje? E a situação está tão precária assim? Olha, eu queria dizer aqui com muita clareza que a sociedade brasileira pede muito mais do que um discurso ideológico como esse que a gente está vendo. Não é ideológico, companheiro. Não é ideológico. Ele é tão ideológico. Ideológico é o de vocês, que querem reduzir custos. Ele é ideológico. Que querem desempregar. Ao ponto de ter que não respeitar o meu ponto de vista, de expor o meu ponto de vista aqui. Então, assim, eu estou respeitando, mas vamos falar corretamente. Eu lhe ouvi quando você disse quando você tecia comentários sobre o que acham os empresários. É importante que você diga o que acham os trabalhadores. O que entendem os empresários, vou dizer eu que estou representando aqui. Certo. E o que entendem os empresários é que a lei que foi votada e aprovada, que é uma lei que dá aos terceirizados os mesmos direitos que tem a empresa contratante, terá a empresa contratada, exatamente os mesmos direitos, com direito à fiscalização, as mesmas regras trabalhistas serão observadas, com responsabilidade subsidiária, que responsabiliza a empresa em primeiro momento, subsidiária em segundo momento, então uma responsabilidade que é plena. A empresa que terceirizar vai ter que ter um capital aportado para fazer jus a eventual de 4%, o que não existe, nem sequer para os contratados, vai ter um capital separado, integralizado para tanto, avanço da lei. E não é sem razão que o Congresso, com imensa maioria, na votação da Câmara, aprovou essa lei. Uma lei que tramita há 11 anos. É bom que se diga aqui que há 11 milhões de trabalhadores terceirizados no Brasil que hoje vivem à margem da lei porque não tem um quadro normativo que regule a sua atividade. E, portanto, imaginar que esses trabalhadores vão permanecer na situação que estão, num mundo modernizado, sobre o qual a legislação de 1940 já não é suficiente para resolver as questões. O mundo modernizado exige flexibilidade, exige especialização, e esse é um dos ditames da lei. O trabalhador, para ser terceirizado, vamos dizer, a empresa, para contratar um serviço terceirizado, vai ter que exigir um serviço especializado. O curso? Não, deixa eu terminar. Na pesquisa da CNI, apenas 2% quer especialização. Quando chegar a tua vez, você fala de novo, mas assim... mas então vamos falar corretamente. Não, mas no grito não dá para ganhar. A discussão tem que ser... Nós temos que tirar as paixões, as ideologias e até os interesses, paixão. E até os interesses sindicais, que às vezes vão muito além do interesse do trabalhador e acabam parando nas contribuições sindicais. Nós temos que tirar esses interesses e aí colocar o que vai ser bom para o trabalhador, para o empresário e para a sociedade brasileira.
Porque se a empresa não vai bem, se a empresa não é produtiva, você não tem empresa, não tem emprego e, por consequência, não tem o próprio trabalhador. Então, quando se defende o interesse da empresa, a empresa moderna, a empresa que produz, se está defendendo também o interesse do próprio trabalhador, numa realidade, como constatou o Dr. Chedid, já instalada. Nós não estamos trazendo um instituto novo, nós estamos procurando regulamentar uma situação que está consolidada no Brasil. O problema é que vocês querem aprofundar processos só no TST tratando de terceirização. Vocês querem aprofundar. E não vai ser com esse discurso, não é com um discurso ideológico que vai se convencer a sociedade brasileira. É preciso dizer para o telespectador, é preciso dizer para a sociedade brasileira que você só vai gerar empregos e o Brasil só vai efetivamente, na era da competitividade, na qual empresas nascem e morrem todos os dias, e mais, a terceirização atende também as pequenas e microempresas. Porque é justamente nas pequenas e microempresas que muitos dos serviços são terceirizados. Portanto, se eu não posso terceirizar e tenho a faculdade de a empresa realizar todo o serviço, eu acabo perdendo competitividade, acabo perdendo emprego e perdendo a própria condição do próprio. A competitividade é precarizando a relação de trabalho. Não, é dando mais produtividade. É verdade isso. Os dados estão aqui, é da CNI, é da FEComércio. Mas se os direitos os dados estão mesmos, aqui. Como eu vou precarizar? Como os mesmos? Quem é que garante que serão os mesmos? A lei garante. Não, a lei não garante. A lei diz claramente. Hoje não tem proibição de que as empresas fiscalizem essa terceirizada e não fiscalizam. Senhor Alano, ou seja, mais da metade dos processos no judiciário são de terceirizados. Nós convivemos no Brasil com uma realidade onde mais de 40% da economia é completamente informalizado. Esse é o precarizado. Quem é o precarizado? Aquele que não tem carteira assinada, aquele que não tem registro, aquele que está à margem da Previdência. Esse é o precarizado. Aliás, precarizado que sequer é defendido pelo próprio sindicato. No caso da terceirização, trata-se de empresas constituídas com capital. A lei diz que essa empresa vai ter que ter quadro treinado específico, capital integralizado. Mas esse não é o objetivo. Gerando emprego e renda. Mas esse não é o objetivo das empresas do comércio e indústria. Não é ideológico. É ideológico. São estatísticas, não é ideológico. As estatísticas dizem que 70%, da própria CNI, a 70% das empresas hoje terceirizam. 70% das empresas terceirizam. Não podem terceirizar, às vezes, à margem da lei, porque a lei não há. Nós vamos avançar para outros pontos da discussão também. Temos que fazer a primeira parada, o primeiro intervalo. O Conversas Cruzadas volta já.